Olá pessoal, aqui é a professora Elaine. Esta videoaula para a oficina Utilização, Operação e Aplicação Pedagógica de Softwares e Tecnologias Assistivas, nós vamos apresentar para vocês o software Hércules e Giló. O software educativo Hércules e Giló foi idealizado para servir de apoio a intervenções pedagógicas no campo das ciências naturais, abordando conceitos relacionados com os seres que existem na Terra, diversidade, características, classificação, relações tróficas, ambientes naturais e construídos, etc. Hércules é o nome de um menino, Giló é o seu cachorrinho. Ambos são personagens principais de um programa de computador educativo, criado na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O programa em si oferece 10 jogos que podem ser utilizados pelas crianças no próprio computador ou fora dele, desde que sejam impressos em papel e montados como dominós. Bom pessoal, como nas outras videoaulas, a gente sempre apresenta para vocês o site para realização do download dos softwares e o processo de instalação. Porém, nós tivemos um problema com este software. Os sites que disponibilizavam o download não estão mais realizando esta ação. Então nós vamos apresentar para vocês a pasta que contém o software, onde nós vamos extrair os arquivos e realizar a instalação. Na área de trabalho do computador foi disponibilizada a pasta do software HGilo, tá? Hércules e Giló. Para a gente poder fazer a instalação, nós vamos clicar sobre a pasta zipada com o botão direito do mouse e clicar em extrair para HGilo, tá? Então ele vai criar uma nova pasta, vai descompactar os arquivos para que a gente possa pegar o instalador e realizar a instalação do software. Então nós vamos clicar aqui. Observe que na área de trabalho foi criada uma outra pasta, né, normal, que não está compactada. Nós vamos abri-la. Procurar aqui o instalador, tá? O instalador do software. Vamos clicar em Setup. Um clique duplo. Ao aparecer essa mensagem, a gente vai clicar em Sim. Abriu essa janela, nós vamos clicar em Instalar. Instalar, aqui o software faz uma pergunta, né? Se eu desejo criar um ícone dele na área de trabalho. Vamos clicar, deixar essa opção marcada. Clico em instalar. Instalação completada. Deseja executar o Hércules e Giló? Então, se eu clicar em sim, neste momento ele já vai abrir o software para a gente poder explorar. Se eu clicar em não, o ícone do software está disponível na área de trabalho. Eu acesso a área de trabalho e executo o software, tá? Então aqui nós vamos clicar em sim. Aqui ele vai fazer uma apresentação do software. Vejam bem, se eu sair dessa página, o software para de rodar, de funcionar. Então é preciso ouvir as mensagens. Bom pessoal, nesta página vai ser feita uma apresentação pelo Hércules sobre o software. Olá amiguinhos, bem-vindos ao nosso software. Meu nome é Hércules e esse é meu cachorro Giló. Vamos juntos aprender muitas coisas sobre a natureza e sobre os seres que habitam o nosso planeta, a Terra. Você já reparou no mundo em que vivemos? Você pode observar a natureza de onde quer que você esteja. No quintal de sua casa, no jardim, na rua em que você mora. Há muitas coisas a descobrir, especialmente sobre os seres vivos e não vivos que nos rodeiam. Pessoal, aqui ele faz um alerta para o computador estar conectado à impressora, mas é apenas quando a gente for utilizar os jogos do Giló, tá? Os jogos do Hércules não há necessidade da impressora. Aqui a gente tem um cenário e essa musiquinha vai ficar tocando de fundo, tá? Conforme eu for passando o mouse, alguns personagens ou algumas imagens apresentam algumas ações que o software disponibiliza. Aqui a gente tem a contextualização pedagógica do software. Clico
Aqui ele vai trazer as informações. O software Hércules e Giló, um espaço de aprendizagem construído a partir da exploração do lúdico, aqui considerado como elemento instigador da atenção, motivador, engajador do indivíduo em situações de transferência. Aqui, gente, a barra de rolagem são as patinhas do Giló, tá? Então, para descer o texto, fazer a leitura dele todo, eu clico sobre a patinha do Giló. Se eu desejar subir, né, ver o texto na parte inicial, aqui eu faço a leitura utilizando as patinhas. Aqui eu tenho a opção nessa casinha de sair, né, sair dessa página, imprimir esse texto, atividades complementares. Se eu clicar aqui em atividades complementares, são mais algumas informações, tá? Utilizo as patinhas para descer o texto e fazer a leitura. E aqui eu vou voltar para aquele cenário anterior. Vocês viram que eu estou passando o mouse sobre o Giló. Ele já me diz jogos do Giló, jogos do Hércules ao passar o mouse sobre ele. O cachorrinho, a placa do cachorrinho é imprimir. Aqui a gente tem uma apresentação. Vamos ouvir o que diz esse menininho. Oi pessoal, vamos brincar com Hércules e Giló e aprender sobre a natureza e os seres vivos. Para conhecer os jogos e atividades, basta clicar em Hércules ou em seu cachorro Giló. Cada um deles nos apresentará 5 jogos super legais. Clicando no Hércules, vamos conhecer 5 jogos para montar e brincar no computador. Clicando no Giló, vamos conhecer 5 jogos interativos para jogar no computador. Bom, pessoal, então agora nós vamos iniciar o jogo clicando sobre o Hércules. Sempre vai ter assim uma musiquinha de fundo, porque o software é bem interativo. Então, como o personagem apresentou anteriormente, o Hércules tem 5 jogos e o joguinho do Giló também tem 5. Então aqui, se a gente for passar o mouse, jogo da adivinhação, tem o jogo da memória, jogo das palavras, jogo da percepção e o jogo da combinação. Então daqui a pouco a gente vai abrir cada um deles, explorar cada jogo que compõe este software. Aqui no osso eu tenho algumas opções. Aqui ele vai identificar os jogos. Clicando no cachorrinho eu não tenho nenhuma opção disponível. Na casinha é sair desse jogo. Nesses aqui é só a partir do momento que eu estiver dentro de um jogo eu vou ter essas opções disponíveis. E aqui voltar para aquela página inicial de apresentação. Então nós vamos começar nessa sequência aqui, o jogo da adivinhação. Então observe, o jogo é todo interativo, o Giló vai fazendo a apresentação e orientando a gente na realização das atividades. Então clique na interrogação para começar. Adivinhe que ser vivo é esse? Aí nós vamos clicando nas pistas. Pista 1, possui orelhas grandes. Pista 2, possui dentes grandes. Pista 3, locomove-se pulando. Então nós vamos agora escrever o nome deste animal. Que animal é este? Então é o coelho. E agora nós vamos verificar. Muito bem, ele traz a imagem do animal. Próxima. Adivinha que ser vivo é esse? Aí eu preciso sempre ir pelas pistas, tá? É carnívoro. Seus dentes são afiados. É feroz e veloz. Então agora nós vamos clicar na exclamação para poder responder. Acho que é o leão, né? Vamos ver. Não é. Tubarão. Então o Giló já me respondeu, interagiu considerando a resposta como negativa. Bom, pessoal, e aí a cada resposta a gente vai selecionar, iniciar uma nova adivinhação, sempre clicando na interrogação. Então agora nós vamos voltar lá para a página onde tem o menu de jogos. Então agora nós vamos conhecer o jogo da memória. O jogo da memória você já conhece. Forme pares e ganhe pontos, até não sobrar mais nenhuma carta. Então olha só,
É um joguinho da memória normal, né? Ele fez a apresentação e agora a gente vai buscar as cartas iguais, né? Quando errou, aí a gente volta. Jogador 1 e jogador 2. Então vamos lá, onde é que está a lua? E assim a gente vai clicando até conseguir formar os pares, ok? A cada rodada, né, a cada erro, ele vai alterando as imagens, tá? Aqui, gente, eu tenho o contexto psicopedagógico, tá, do jogo, em cada jogo, assim como no jogo da adivinhação, no jogo da memória também, tá? Então eu desço aqui pelas patinhas, eu subo para fazer a leitura do texto, sair, imprimir esse texto, essa contextualização psicopedagógica, a dinâmica do jogo. Aqui a gente tem algumas orientações sobre como jogar, as instruções, e aqui voltar para o jogo, e se eu clicar mais uma vez eu volto para o menu de jogo. Então agora nós vamos para o jogo das palavras. Então vamos aguardar a apresentação. Vamos escrever os nomes dos bichos que eu estou pensando. Este é o jogo das palavras, para você olhar, escrever e acertar. Mas atenção, toda vez que você errar, Giló vai perder um ossinho. Quanto mais perguntas você acertar, mais ossinhos vão cair no prato do Giló. Boa sorte! Tá, então aqui a gente tem que adivinhar qual é o nome dos animais que ele está pensando. A interrogação, ela não tem opção nenhuma, né? Aqui o contexto psicopedagógico desse jogo, a opção do sair. Aqui a dinâmica do jogo. O jogo das palavras tem por tema a classificação e a diversidade dos seres vivos. Seu objetivo é reforçar conhecimentos já obtidos pela criança e despertar nela a curiosidade e a variedade biológica da natureza. E aí a gente desce, né? Neste jogo, a criança lida com uma interface no computador, na qual Hércules pensa uma série de seres vivos. Aí cabe à criança digitar o nome do ser vivo, né? Por exemplo, se Hércules imagina uma arara, a criança tem que clicar na palavra ave. Vamos digitar a palavra arara e teclar Enter. Então a gente vai lá agora no jogo para poder fazer essa ação, tá? Eu vou clicar em voltar. Bom, pessoal, aqui nesse jogo eu preciso clicar no reloginho para o jogo começar, tá? Então vejam, tem um tempo de 5 minutos e aí vai aparecer aqui no balãozinho o animal que o Giló está pensando, tá? E aí logo abaixo eu vou ter que digitar a resposta e teclar Enter para confirmar. Esse animal é um peixe, né? Qual é o nome do peixe? Errei. Que ave é esta? É uma ave, então eu preciso clicar aqui. Urubu. Cliquei Enter. Muito bem, o Giló ganhou um ossinho. Que animal é este? Esse animal é um mamífero. Qual é o nome dele? Enter. Ele ganhou 2 ossinhos. Esse é um sapo. Sapo é um anfíbio. Então eu clico aqui. Teclo Enter. Bom, gente, assim é o jogo das palavras, tá? Agora nós vamos lá para conhecer um outro jogo. Voltar ao menu. Jogo da percepção. Vamos ouvir as orientações sobre o que consiste o jogo da percepção. Como é que se joga? Este é um jogo de percepção e de astúcia. Para jogar, você tem que clicar e eliminar os objetos que não fazem parte do ambiente natural ou do ambiente construído. Mas seja rápido. Clicamos em ambiente construído. Vamos começar. A banana não faz parte. O pente faz. Então olha só, pessoal, a pontuação vai sendo marcada aqui do lado, conforme eu vou acertando, tá? É a imagem que eu selecionei, né? Telefone. Vejam que os meus pontos estão diminuindo, né? Voltando agora para o menu dos jogos. O último é o jogo da combinação, tá? Vamos clicar sobre ele. No jogo da combinação,
você tem que associar diferentes seres vivos em função da noção de cadeia alimentar. Peça orientações a seu professor e brinque à vontade. Vejam bem, gente, aqui a orientação do jogo é para a gente arrastar as imagens, né, de acordo com a cadeia alimentar. Se o aluno, se a gente tiver dificuldade, a gente vem aqui no ícone de dinâmica do jogo para ler as orientações. Aqui são dispostos um banco de imagens que devem ser agrupadas em grupos de 3, de acordo com os diferentes níveis de relações nutricionais. E aí o aluno vai realizar o jogo, né? Então aqui eu tenho o tubarão, né? De acordo com a cadeia alimentar, como é que funciona isso aqui, né? Então, gente, aí o aluno vai ter que, de acordo com o que foi orientado, né, pelo professor, ele vai selecionando as imagens dos animais e arrastando pro quadrinho correto, tá? E o tempo todo, gente, essa intervenção pode ser feita. Eu clico aqui, se o aluno tiver dúvida, ele vai e confirma a sua resposta, né? Aqui vamos fazer só um exemplo para a gente ver como é que funciona. Puxa vida, sua combinação não está certa. E vai indo até ele conseguir acertar as imagens, né, de acordo com a cadeia alimentar. Bom, pessoal, esses são os 5 jogos que compõem o software Hércules e Giló, referente às atividades que podem ser feitas no computador. Agora nós vamos voltar lá para aquela página, para aquela janela inicial, para a gente poder agora explorar os jogos do Giló, tá? Então eu clico na patinha, voltar, e clico sobre o Giló. Novamente vão ter outras orientações. Aqui, como foi dito anteriormente, os jogos do Giló, eles são sugestões de atividades para serem impressas, tá? E aí confeccionados através de dominós para que os alunos possam jogar. Então aqui os mesmos recursos, tá, gente? A gente tem a contextualização pedagógica, sair, tem os iconezinhos vão estar ativos a partir do momento que eu estiver dentro de cada um dos jogos, tá? Então agora nós vamos aqui, ó, temos o jogo do dado, o jogo da cidade, o jogo da diversidade, o jogo do dominó e o jogo do Monopoly, tá? Então eu clico sobre o jogo do dado. Olha só que legal! O jogo do dado trata das características dos seres vivos. Você pode montar o jogo no computador, imprimir suas peças, prepará-las e depois brincar com seus colegas. Tá, aqui a gente tem o contexto psicopedagógico desse jogo, a opção de sair desse jogo, né? Atividades complementares, né? O jogo do dado pode ser explorado de diversas outras maneiras, e aqui ele vai apresentar as sugestões que o professor pode desenvolver a partir desse jogo, tá? Pode utilizar, né? Dinâmica do jogo, aqui a gente desce a patinha, né? Como que joga no computador, como que joga fora do computador, material que vai ser necessário para fazer esse jogo depois de impresso, né? As imagens, tá? E aí vamos voltar, né? Aí aqui, gente, quando eu clico, ele já me dá a opção de imprimir, tá? Então vamos avançar, ó. E eu vou apenas imprimindo essas imagens para eu poder confeccionar o jogo fora do computador. Agora, um outro jogo, jogo da cidade. Esse jogo é muito legal! Você vai poder construir uma cidade do jeito que você imaginar, com muitas casas, prédios, árvores e muito mais. Basta você selecionar no computador, imprimir e montar as peças. Depois é só brincar com seus colegas. Vamos ver quem consegue montar a cidade mais bonita? Tá, gente. Então aqui, depois que você clica, ó, cliquei sobre o hospital, né? Aí ele já vai dar o print e já vai realizar a impressão da imagem que eu selecionei, tá? Então nesse jogo aqui, é interessante a gente ler toda a dinâmica do jogo, a contextualização pedagógica, para saber já como que a gente vai poder jogar, confeccionar o material e poder orientar os nossos alunos a jogar. Vamos voltar aqui. Agora nós temos o jogo da diversidade. Com o
jogo da diversidade, você pode perceber melhor a diversidade dos seres que existem na Terra. Com o auxílio do computador, você poderá imprimir as peças e montar um grande jogo da memória para brincar com seus colegas. Então vejam bem, aqui se eu clicar direto nesse cachorrinho aqui que está me dando a opção de imprimir, eu já vou imprimir essa peça aqui, tá? Aí eu vou avançando, vou conhecendo as outras cartas, é como se fosse o jogo da memória, aquelas imagens que estavam dispostas no jogo da memória, né? E aí se eu clicar, selecionei, eu já vou clicar em imprimir para poder utilizar esse jogo com os meus alunos. É claro, gente, a gente tem que ler toda a contextualização pedagógica do jogo, né, a dinâmica do jogo, para a gente poder entender e utilizar com os nossos alunos. O próximo é o jogo do dominó. Vamos ouvir as orientações. Você já jogou dominó? Você pode agora montar seu próprio dominó e jogar fazendo combinações relacionadas com a ideia de cadeia alimentar. É só selecionar as peças no computador, imprimir e montar. Se precisar, procure ajuda para melhor entender o joguinho e divirta-se! Então aqui, ó, a gente tem a opção de avançando para a gente conhecer as pecinhas do dominó, né? Aqui também a gente vai alterando imagem, se eu quiser, ou quantitativo, né? Para a gente poder organizar as pecinhas do dominó. Imprimir o jogo completo com pontos, aqui ele já vai realizar essa impressão, tá? Aqui imprimir o jogo completo com seres vivos, então eu tenho a opção somente dos seres vivos ou somente dos pontinhos, tá? Os pontinhos são os quantitativos, né? De círculos que compõem cada joguinho, cada peça do dominó, tá? Então aí pra gente conhecer o jogo, como que funciona, clico sobre o ícone de dinâmica do jogo, né? E realizo a leitura. Atividades complementares que podem ser realizadas com o jogo do dominó, que também tem algumas orientações, tá? Aí cabe vocês, no momento da exploração do software, manusear e fazer a leitura de cada um desses recursos. Vamos voltar. E o último é o jogo do Mobile. Vamos montar um Mobile? Com o jogo do Mobile, você poderá aprender a classificar os seres vivos e melhor compreender sua diversidade. Com a ajuda do computador, fica mais fácil. Se você precisar, peça ajuda para ler as instruções e divirta-se. Então, olha só, pessoal. Esse jogo é importante a gente também, assim como os demais, conhecer as orientações pedagógicas, né, a dinâmica dele, as atividades que podem ser realizadas, né? Aqui, ó, quando eu passo o mouse sobre os talheres, ele me dá a opção de apagar as letras que eu já selecionei para a construção do Mobile. Quando eu pego a colher, né, eu vou selecionar as letras para a montagem do Mobile, tá? Então é assim, o jogo do Giló, eles são jogos que podem ser impressos, né, esse material, e pode ser confeccionado o joguinho para os alunos poderem explorar. Então vejam que esse jogo é totalmente voltado para o componente de ciências da natureza, como nós falamos no início, os recursos que são abordados, atividades que podem ser exploradas. Esse item do jogo do Giló, principalmente, todo ele pode ser impresso. Então, pessoal, aqui a gente encerra a exploração desse software e a apresentação, mas falando uma coisa para vocês, ó. Se eu desejo sair, né, do software, eu clico aqui em voltar. Novamente eu vou clicar em voltar, aguardo. Para poder sair do jogo, eu vou clicar aqui, ó, em sair. Aguardo as orientações. Ele vai perguntar se eu desejo mesmo sair, eu vou dizer que sim. E aguardo o encerramento do software. Um item que é importante a gente falar para vocês, pessoal, aqui, ó. Eu quero acessar o software novamente, né? Eu havia solicitado para que criasse um ícone na área de trabalho. O ícone não foi criado, então a gente tem que observar. Se o ícone não foi criado, eu abro a pasta, esse aqui, ó, H e J é o ícone que inicia o software, tá? Então vai estar lá na pasta HGilo, né? Que é Hércules e Giló, aquela pasta que a gente descompactou. Clico sobre este ícone e o software vai ser executado novamente. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra esta videoaula de apresentação do software Hércules e Giló.